Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu farei a resenha do primeiro capítulo do livro do Bernardo Braga Pascoaletti, Daniela Pérez, Biografia, Crime e Justiça. Esse livro já tem um vídeo no canal explicando os motivos pelos quais eu decidi fazer esses vídeos agora e como é que como é que será dividido. Eu farei por capítulo. Vídeo introdutório, se você quiser mais informações, pode ir lá dar uma olhada nele antes de acompanhar aqui os demais vídeos. Hoje falarei sobre o capítulo 1, que é um capítulo curto. Eu escolhi passar somente os slides e vou mostrar algumas fotos da Dani que estão disponíveis no site danielaperes.com.br, que eu falei no vídeo anterior. Primeiramente, eu vou começar falando dos bisavôs dela, que eram idealistas. O escritor fala isso, o autor do livro diz isso, idealistas, e tinham um gênio muito forte, como o que ele disse que a Daniela tinha. Eu acredito nisso porque ela era leonina e leonino geralmente tem um gênio muito forte. Os avós dela, um participou de movimento anarquista em São Paulo e um outro participou de batalhas que levaram o Acre à independência do estado. O Acre se tornou um estado independente do país, mas depois foi anexado novamente. Falando um pouco da Glória, e ela vivia, portanto, em meio à natureza e à biblioteca de seu pai. Esses fatores, tanto a estar ali em meio à fauna da Amazônia, a biblioteca do pai dela sempre tinha livros disponíveis para leitura, tanto de autores brasileiros quanto russos, de vários autores, ajudaram a Glória na sua farta imaginação. Desde criança, ela mostrava inclinação para a escrita. Os pais resolveram se mudar para Brasília para proporcionar uma educação melhor para os filhos. E aí o Saulo entrou na faculdade de medicina e ela na faculdade de direito. Só que ela não tinha vocação para o direito. Então, aos poucos, aquela faculdade foi esfriando aquela vontade de fazer a faculdade, e ela acabou desistindo da faculdade depois que o campus dela foi invadido por militares. Ela acabou desistindo porque já não estava gostando, então aquilo foi a gota que faltava para transbordar o copo. E aí ela decidiu que ela já estava de casamento marcado com o pai da Daniela, dos filhos dela, o Luiz Carlos Salpique Pérez, já estava de casamento marcado e decidiu mudar de vida, queria uma outra vida, uma vida nova, e se mudaram para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ela se casou com o Luiz Carlos e teve os 3 filhos dela, a Daniela, o Rodrigo e o Rafael. Lá no livro está dizendo Daniela, Rodrigo e Daniel, mas não é Daniel, o nome dele é Rafael. Era, né? Porque ele morreu também. Aí, depois de ter tido os filhos, alguns anos depois, ela iniciou a faculdade de História e concluiu a faculdade de História lá no Rio de Janeiro, a verdadeira vocação acadêmica dela. Falando em termos acadêmicos, é a verdadeira vocação dela. Então, a Glória Pérez é formada em História. A Daniela, ela foi muito aguardada pela família porque ela iria iniciar uma nova geração. Seria uma nova geração que se iniciaria ali com ela, porque ela foi a primeira filha daquela nova geração, a primeira neta e a primeira sobrinha. Então ela foi muito aguardada, ela sempre foi muito bonita, e o autor até disse que ela não se parecia com ninguém específico. E ela era cercada, portanto, de muitos cuidados, proteção e mimos por ser a primeira ali daquela geração. Mas nada que tornasse a educação dela muito permissiva, por ela ser muito protegida, cuidada e mimada. Geralmente a pessoa que é assim tem muita permissividade por parte dos pais, mas não era o caso dela. Eu quero falar um pouco do irmão, né? Do irmão dela, o Rafael, que ele morreu. O Rafael, ele morreu em 2002, aos 25 anos de idade. Ele nasceu com uma síndrome que afetou o desenvolvimento mental dele. Então, ele era uma pessoa deficiente e ele morreu por não resistir a uma cirurgia. Tiveram que fazer uma cirurgia nele por complicações no intestino, se eu não me engano foi isso. E ele não resistiu à cirurgia e faleceu aos 25 anos de idade em 2002, 10 anos depois da Daniela.
Então a Glória perdeu 2 filhos. E ele foi enterrado em Brasília, onde ele vivia lá com o avô dele. Ela enterrou ele lá. Não foi enterrado no Rio como a Dani, não. Por conta da questão do túmulo dela ter sido violado e tudo. Então a Glória achou melhor deixar lá em Brasília mesmo. Enterrar em Brasília. A Daniela, ela gostava muito de cantar. E aos 4 anos ela já conseguia cantar músicas inteiras da Maria Bethânia. Eu vou mostrar aqui, já vou mostrar agora. No site danielaperes.com.br, a Glória disponibiliza várias coisas, várias fotos que eu vou mostrar aqui pra vocês, foi tudo de lá. E aqui tem algumas cantorias, porque a Glória explica aqui, né? Um texto explicando. Meu pai adorava gravar as crianças cantando. Tenho fitas e mais fitas assim, com a Dani, o Digo e o Rafinha soltando a voz. São fitas cassetes, daquelas que hoje em dia fazem parte da pré-história do mundo da eletrônica. Eu sei como é, eu sou dessa época. Essa aqui é de fevereiro, de 76. Dani tinha 5 anos. Sua cantora preferida era Maria Bethânia e sabia tudo que Bethânia cantava. E a música preferida era Sonho Impossível. E aí o avô dela gravou e a Glória colocou aqui um trecho da uma das gravações. A grande cantora Daniela Pérez. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer é postura implacável. Pela terrível prisão. Voar no limite provável. Tocar na acessível som. A minha lei, a minha porção. Pela nesse mundo, cava nesse chão. Não importa saber se é terrível demais. Quantas guerras serei, reinos no foco de paz. E amanhã, esse chão talvez foi morrer de perdão. Saber que valeu ele lá e morrer de paixão. E assim, seja lá como foi, vai ter fim na incabível prisão. No mundo, nascendo uma flor, produção do impossível chão. Muito bem, muito bem. Então ela tinha como música predileta Sonho Impossível de Maria Bethânia, que era a cantora predileta dela. Na casa da Daniela, ela estava cercada de cultura artística. Então não era só a música que fazia parte dos dias dela. Ela também tinha muito contato com a poesia, porque a Glória escrevia poesias e levava a Daniela em saraus e recitais. Então a Glória recitava poesias nesses locais e aproveitava para vender as poesias dela, que ela preparava tudo, rodava no mimeógrafo. Eu vou deixar aí uma imagem de um mimeógrafo, caso você não saiba do que se trata. Na minha época de criança, as professoras rodavam as atividades no mimeógrafo, era muito legal. Eu ajudava às vezes a professora a rodar no mimeógrafo. E depois, quando eu fui para a escola, trabalhar na escola, também usava o mimeógrafo em algumas vezes. Hoje em dia já é uma peça de museu, mas a maioria se lembra tem boas recordações dessa época aí do mimeógrafo. E então a Glória rodava essas poesias dela e levava e recitava nesses locais, né, nos saraus, levava a Daniela junto. Tinha como uma das melhores amigas a Helena Buarque de Holanda. A Helena ela é filha da Marieta Severo e do Chico Buarque. E a amizade delas durou até o fim da vida da Daniela. Eu procurei uma foto delas duas no Google e apareceu essa foto aí que eu tô mostrando pra vocês. Só que tinha até um vídeo disponibilizado no TikTok falando, só que eu não consegui acessar, não tenho TikTok, então não consigo acessar, mas eu acredito que seja essa foto mesmo, porque na hora que eu coloquei, veio somente essa. E as duas, elas gostavam muito de brincar de escolinha e de pegar joaninhas na praia. Escolinha eu também gostava muito de brincar, de escolinha com a minha irmã. Eu lembrei disso, né? Quando falam essas coisas de mais antigas, eu fico me lembrando da minha infância. Aí na época, coitada da minha irmã, eu brincava de escolinha, enchia a lousa de lição e quando acabava a brincadeira, eu ainda queria que ela fizesse a lição da brincadeira que já tinha acabado. Era um absurdo isso.
Hoje eu vejo, né, que eu era bem loucona. Colocava, na verdade, eu não sei se é Joaninha mesmo aqui, né? Porque ele falou Joaninha no livro. Mas, de repente, eram uns tatuzinhos, né? Eu gostava muito de pegar os tatuzinhos na terra e fazia a casinha deles e deixava lá e ficava cuidando deles como se eles fossem meus filhos. A comunidade de tatuzinhos. Gostava muito de brincar com tatuzinhos na época. Aí ele fala Joaninha, mas não tem como é que vai pegar a tua Joaninha, né? Joaninha, ela voa. Eu acho que eram tatuzinhos, mas enfim. Quem não pegava tatuzinhos pra brincar e quem não brincava de escolinha naquela época. Aí aos 5 anos, a Daniela iniciou na academia de dança que tinha aberto, uma academia que foi aberta em 71, no bairro da Gávea, da coreógrafa Dalal Ashkar, bailarina e coreógrafa muito importante. E eu vou inclusive deixar, que eu assisti um vídeo sobre ela, eu vou deixar até o link do vídeo para vocês acessarem. Vou deixar o link para vocês verem, entenderem mais quem é a Dalal. E deixar um trecho da apresentação dessa entrevistadora. Então ela abriu essa academia de dança dela em 71 no bairro da Gávea. Era balé clássico que ela ensinava nessa academia. E era uma das principais referências do balé clássico no Brasil já naquela época. E aí a Daniela ingressou com 5 anos de idade e começou a dançar lá. Aos 10 anos, ela trocou o balé clássico pelo jazz e começou a estudar sapateado. Por esse motivo, por ela ter trocado o balé clássico pelo jazz, ela precisou mudar de academia de dança. Foi aí que ela trocou a academia da Dalal pela academia da Carlota Portela, porque ela tinha mudado a modalidade de dança dela. E ela passou de bailarina a dançarina. Na academia da Carlota, ela se sentia praticamente mais em casa do que na própria casa dela, porque ela vivia lá. Aquele lugar revigorava a alma dela, ela fazia aulas por horas a fio. A Carlota até disse em uma entrevista que tinha um dia que ela ficava 6 horas dançando, treinando, né, praticando a dança. E a Daniela procurava participar de todas as atividades e aulas que ela podia. Ela vivia ali dentro. Aos 12 anos, ela fez suas primeiras apresentações no palco e descobriu seu lugar no mundo. Percebeu que ela gostava de palco. Ela foi se descobrindo enquanto ela crescia como dançarina, ela ia se descobrindo como dançarina e como pessoa. E como dançarina, ela descobriu que ela gostava mais das coreografias lentas e sofridas, que era o estilo preferido dela. Então ela se dedicava muito a essas coreografias. E o principal objetivo dela naquela época era se profissionalizar como dançarina, fazendo parte, se possível, da prestigiada companhia de dança Vacilou Dançou, da Carlota Portela. Ela estava ali naquela academia, mas ela não fazia parte do grupo de dança da Carlota, a companhia de dança da Carlota. Ela queria fazer parte daquele grupo, ela queria se tornar profissional, dançarina profissional e, se possível, fazer parte daquele grupo. E ela se empenhou muito desde quando ela entrou para conseguir o que ela queria. Ela era uma pessoa muito determinada e focada naquilo que ela queria. Esse aí é o primeiro capítulo que fala da infância da Daniela, um pouco da infância da Daniela. Eu vou mostrar umas fotos que eu retirei desse site que a Glória disponibilizou. Aqui é que ela nasceu, eu não falei, né? A Daniela, ela nasceu em 11... eu pulei essa parte, gente. Mas a Daniela nasceu em 11 de agosto de 1970, na Clínica São José, na zona sul do Rio de Janeiro. E seu nome completo era Daniela Ferrante Pérez. Antes dela se casar com o Gazola, era assim o nome dela. E eu vou mostrar algumas fotografias que eu retirei aqui. É da Casa de Saúde São José, que aí tem os pezinhos dela, de quando ela nasceu, que a Glória disponibilizou, as impressões plantares. Aqui algumas fotografias dela criança. É um bilhete que ela escreveu para a Glória. Não se esqueça dos peixes, não faça bagunça no quarto. Até sábado, beijos e abraços da Daniela. Não esqueça, eu te ligo. Mamãe, para a mãe dela. Ela era bem pequena, mas aqui não tem a data. Outras fotos dela pequena aqui, de festa junina, ela do balé. Festa junina novamente, ela aqui em agosto de 72,
ou ela estava com quase 2 anos, ou ela já tinha os 2 anos de idade aqui, nessa fotografia. Aqui em março de 72, ela ainda não tinha 2 anos de idade, ela com a Glória. Junho de 73, já tinha, eu acredito que esse seja o Rodrigo, que ele é o do meio. Essa foto aqui eu acredito que sejam os 2 irmãos dela, então o Rodrigo e o Rafael. Outra foto dela de março de 72, aqui não sei quem são, talvez primos, mas aqui é abril de 81 essa fotografia. Outra foto dela criança, ela fazia poses, né? A Glória já deixava ela uma pose boa, bem bonita, né? Eu acredito que essa daqui, setembro de 70, ela era praticamente recém-nascida, ó. Tinha o que, 1 mês de idade. Provavelmente a Glória e o pai dela, Luiz Carlos. Outra foto dela aqui. Aqui, provavelmente, aqui ela tava com, ó, em 73, era o Rodrigo. Essa é a Glória, ela. Não tá falando, mas eu pressuponho que seja o Rodrigo. Ó, é dezembro de 73. Aqui é abril de 73. Dezembro de 72. Março de 73, a pose que ela fez. Que fofo. Aqui não tem data, mas esse provavelmente é o Rodrigo. Pelo menos é o que eu acredito. Ai, que fofos, né? Eu também acredito que aqui seja ela e o Rodrigo, mas eu não sei porque a Glória não colocou as legendas das fotos. Eu acredito que aqui seja o pai dela. Ela com o pai dela, Luiz Carlos. Aqui mais uma foto dela, que é a que eu usei na capa desses slides. Então é isso. Se você quiser ver essas fotografias, você pode acessar então danielaperes.com.br. Lá na parte Dani tem várias coisas dela na infância, ela em família, ela com Raul. Tem várias coisas lá que a Glória disponibilizou. Comentários, deixa aí pra gente poder partilhar um pouco sobre essa pessoa maravilhosa. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios aqui e os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!